E a verdade é uma só, fiel. O Corinthians, ele não mereceu essa classificação. Desde o início, não jogou um bom futebol no primeiro jogo ali contra o Huracan. Não jogou um bom futebol contra o América de Cali, nem fora de casa, nem dentro de casa. Não jogou um bom futebol contra o Racing, que é o pior time desse grupo. Um time fraco, que o só foi capaz de ganhar de 1-0 deles. E não jogou bola hoje, essa é a realidade. Até começou bem ali um primeiro tempo, eu até achei, falei, caramba, dá pra ganhar esse jogo. Tava ali com 70% de posse de bola contra 30 deles, mas perdemos para o time reserva do Huracan e fomos eliminados ali no último minuto, porque o time do Racing conseguiu um empate lá o time do América de Cali, perdão, conseguiu um empate lá na Colômbia, tava perdendo até o último minuto ali, a gente estava sendo classificado, que ia ser de forma vergonhosa também, mas fomos eliminados. E é isso, vamos ver aí o que os comentários estão falando. Vou deixar aqui os créditos ao programa Linha de Passe. Fica comigo até o final desse vídeo para você ver aí mais um vexame, né, do Corinthians. Não tem muito o que falar. Enfim, foi o que aconteceu. Mas eu te peço, se inscreve aí no canal. Se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e deixa aí seu comentário também. O que você achou dessa eliminação vergonhosa do Corinthians. De grupos. Sendo o terceiro colocado, né? O segundo ainda tinha que jogar, disputar contra um terceiro colocado da Libertadores. Mas o Corinthians assim, não se apresentou e não mostrou neste jogo especialmente assim, muita coisa. No final, sim, uma pressão, o adversário com o placar e o medo, aquela precaução, a preocupação inicial, vai tudo para o espaço quando o placar está 1-0 para o adversário. Mas o Corinthians realmente assim, não jogou bem, teve a volta do Garro, talvez seja o grande ponto positivo para a partir daí começar a surgir um Corinthians diferente também no Campeonato Brasileiro. O que o Corinthians conseguiu fazer foi se livrar de 6 semanas que serão utilizadas para as oitavas, Libertadores, para também oitavas, quartas e semifinais de Libertadores Sul-Americana. Então essas 6 semanas serão para treinar um time que precisa de mais de treinamento. Era essencial, então, para o Corinthians? Será que o Corinthians tinha essa necessidade dessas 6 semanas? Se pensar pelo copo meio cheio, podemos pensar assim. Mas a eliminação dolorida, perder para o Huracan, reservas do Huracan, é difícil, hein, Birner? Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, Calçade, ao André, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. A escalação, a ideia do técnico do Dorival, olhando o final de semana e esse jogo, era de ganhar. É o time com Depay, é o time com Carrilho, é o jogo em que o Garro entra durante a partida, precisa pegar ritmo, mas obviamente esse é um jogo que, pelas escolhas do treinador, o Corinthians tratou como prioridade nesse curto período. E a atuação foi muito ruim. Muito ruim. Eu não vou esperar, exigir não é a palavra certa, do Dorival e do elenco do Corinthians, atuações de alto nível, as melhores atuações possíveis com esses jogadores nesse curto período que o técnico tem à disposição. Mas eu acho que podia ser um pouco melhor, faz parte do jogo, não foi. A visão do Calçade de que o time ganha tempo para descansar, se preparar melhor para o restante da temporada, ela é muito realista. Mas não estou achando legal, não. É só uma constatação. Né? Mas o objetivo do Corinthians era não ter esse período, poder jogar a fase de classificação, o jogo de classificação para seguir na Sul-Americana e disputar o título continental, e o Corinthians não conseguiu. Se você estiver pensando em um Corinthians com dificuldades em Campeonato Brasileiro, são, claro, datas importantes, Jean. Não sei se essa é a ideia do Calçade. Fala, Jean, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Marcela, boa noite a todos. Eu, sinceramente, acho que primeiro o Corinthians foi muito incompetente, porque o destino ajudou demais o Corinthians. O destino ajudou o Corinthians, fazendo com que o Huracan entrasse nessa partida com o time reserva. O destino ajudou o Corinthians, fazendo com que o América de Cali não tenha vencido o Racing do Uruguai, com o América de Cali jogando em casa. Ou seja, o Corinthians precisava empatar com os reservas do Huracan
para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. E ele não teve a competência de empatar. É claro que o Garro ausente faz muita falta e jogou alguns minutos, e como disse o Calçade, essa é a boa notícia. É claro que o Yuri Alberto, que é o cara que resolve a parada muitas vezes, faz muita falta também, mas acho que hoje, né, dado esse contexto todo, precisando apenas de um empate no fim das contas, seria assim. E jogando contra o time reserva do Huracan, o Corinthians tinha que ter produzido mais. E assim, por mais que eu entenda a questão das semanas livres para treinar e tudo mais, o Corinthians é o tipo do time que eu não vejo correr nenhum risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e que eu não vejo ter nenhuma possibilidade de título no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, para o Corinthians, eu acho que essa seria uma competição, uma possibilidade interessante de encorpar a sua história em competições da Conmebol, em competições sul-americanas. Acho que o Corinthians, com seu time titular, teria condições de vencer a Sul-Americana, portanto, acho a derrota e a eliminação um resultado bastante pesado. Estava olhando aqui, André Kfouri, o Corinthians foi eliminado pelo América de Cali, né? Porque o América de Cali ficou na segunda colocação. O América de Cali tem uma vitória nessa fase de grupos. E todos os outros jogos, 5 empates. E o Corinthians conseguiu ser pior. Mas pior mesmo foi o futebol apresentado hoje no primeiro tempo. No segundo tempo, não consegui também ter a eficiência de pelo menos empatar com os reservas do Huracan. Pois é, boa noite, Marcela, boa noite, amigos, uma ótima noite a todos. De tudo que o Jean falou, os companheiros também, bastava um gol, né? O Corinthians poderia ter se classificado se tivesse feito um gol nos reservas do Huracan, numa partida em que ele nem foi tão pressionado assim. Claramente você, acompanhando o jogo, percebeu o nível de importância e intensidade que o Huracan achou por bem colocar na partida. E o Corinthians não teve competência, não teve capacidade para ameaçar, para tentar. Você pode dizer que o Corinthians não se aproximou da marcação de um gol que o classificaria para a sequência da Sul-Americana. É uma tremenda de uma oportunidade perdida. Quando o Calçade diz o time do Corinthians se livrou, o clube, né, se livrou de 6 semanas, né, um período no qual ele vai poder se dedicar a outras coisas, recuperar jogadores, treinar um pouco, já que o Dorival deve ter conseguido treinar muito pouco desde que ele chegou. E finalmente colocar como prioridade o Campeonato Brasileiro, que é uma escolha que foi feita para ele e não por ele, devido à sua incompetência. Ele, eu digo o Corinthians e não o Dorival. Isso é verdade, porque as coisas ficam menos complicadas em termos da administração do elenco na temporada e naquilo que o time tem por obrigação profissional fazer. Mas um time como o Corinthians, que vem decepcionando o seu torcedor já há tanto tempo, em diferentes arenas aí, a política é uma delas, o campo continua sendo, e agora ninguém mais lembra que o Corinthians ganhou o campeonato estadual, né? Porque quando você não tem mais calendário sul-americano antes da metade do ano, ninguém vai falar que o Corinthians venceu o campeonato estadual. Até seria uma brincadeira de mau gosto tocar nesse assunto. Mas uma oportunidade gigantesca que o time perdeu de manter esse calendário, de eventualmente buscar a possibilidade de ir fundo nessa competição, como aconteceu no ano passado. E o Corinthians agora vai ficar vendo os outros clubes jogarem. Clube grande, clube que tem ambição, clube que quer dar ao seu torcedor alegrias compatíveis com aquilo que ele merece, não rifam competições como a Copa Sul-Americana. A declaração do técnico do Cruzeiro, na verdade não queríamos jogar, é uma coisa muito desagradável de se ouvir do treinador de um time como o Cruzeiro. É um torneio internacional, vale taça. Os times que ganham a Copa Sul-Americana, eles no dia seguinte amanhecem maiores do que eles eram. A torcida fica mais orgulhosa do que estava. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade de seguir porque não conseguiu fazer um gol no Huracan. Daqui a pouco a gente vai colocar o Dorival Júnior falando em entrevista coletiva, mas agora, inclusive, vimos também alguns torcedores organizados ali da Gaviões reunidos. É claro que a pressão vai existir, mas tem de ser sempre com muita tranquilidade, com muita paz. Vamos ver de perto também essas imagens. Lili Nascimento, Mário Marra também estão por lá e vão trazer todos os detalhes pra gente. Mas depois da partida, os personagens do Corinthians falaram. Vamos ouvir. Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, nos sentimos confortáveis com bola e tal. Mas não concretizamos e acho que fomos pouco eficazes lá na frente, não criamos muitas situações claras y el segundo tiempo, como ya nos aconteció alguna vez, los primeros minutos pequeñas desatenciones, tomamos un gol y ya no conseguimos más.
Agora essa eliminação, como é que vocês encaram, né? No, dói muito, estamos tristes, vemos a reação do torcedor e é totalmente entendível porque acho que éramos favoritos nesta competição e ainda vamos com um sentimento de frustração. Bom, na verdade, eu acho que a gente faz um primeiro tempo bem controlado, faltou um pouco de capricho na última bola, no último passe, atacar um pouco mais o espaço do adversário e a gente volta para o segundo tempo, uma desatenção ali que não pode acontecer num jogo decisivo. Um jogo que decidia a nossa vida na competição e que, infelizmente, a gente sofreu dessa forma. Bom, agora é corrigir os erros, né? Fazer com que esse golpe faça a gente aprender para que a gente não possa mais deixar passar dessa forma. A gente volta para casa muito triste, a gente veio para cá com a missão de classificar, de dar essa alegria para o nosso torcedor, né? E agora é sustentar um momento de cobrança, um momento porque é um momento que a gente vai enfrentar e, com razão, o torcedor tem que cobrar. E a gente não pode não passar dessa fase. Nossa camisa é uma camisa muito grande, muito pesada para a gente ficar dessa forma na competição. Mas agora corrigir os erros e levar para frente os aprendizados. A gente sabe que o seu foco é no Corinthians, mas não tem como não falar de seleção. Mesmo sendo num momento ruim, você poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre a sua convocação mais do que merecida? Bom, na verdade, nesse momento acho que nesse momento não. A prioridade é sempre o Corinthians, então eu prefiro não responder nada sobre isso agora. Entrar ali no vestiário, a gente sentir a dor agora, né? E fazer com que isso faça a gente aprender. Sí, creo que fueron mis primeros minutos después de 2 meses en un partido donde la intensidad es mucho mayor a la que por ahí nosotros en Brasil estamos acostumbrados, pero bueno, triste. No me fijo en lo personal, sino en lo grupal y creo que podríamos haber pasado de fase. E isso é o que por aí me pensa. Tá aí, então, os jogadores do Corinthians falando que é muito triste, não conseguem pelo menos um empate contra os reservas do Huracan, estavam jogando fora de casa. É um Corinthians que já tinha sido eliminado da pré-Libertadores, chega na Sul-Americana e não consegue passar nem para o play-off da Sul-Americana. É uma vergonha, Calçade, o que o Corinthians apresentou nesses jogos, bom, na Copa Libertadores, na pré-Libertadores e também na Sul-Americana agora? Marcela, é uma vergonha a situação atual do Corinthians como instituição. Então, dentro do campo, é uma vergonha também. Isso que está acontecendo pela maneira que foi. Era um time que poderia ter passado para a fase de grupos da Libertadores, por alguns erros também de escalação, da comissão técnica anterior. Isso tudo foi para o espaço. Ele vem para uma competição que talvez fosse a competição do tamanho dele, que fosse mais longe, a Sul-Americana, e não consegue passar da fase de grupos. Então ele é o terceiro colocado na fase de grupos da segunda competição na América do Sul. Isso é vergonhoso pelo seguinte, quando você olha para o orçamento do Corinthians no futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem os maiores orçamentos da América do Sul. É onde tem mais dinheiro. Depois a gente discute a quebradeira generalizada dos clubes, mas é onde se gasta mais. E o Corinthians está ali entre as 3 equipes que mais dinheiro coloca ou fica devendo no departamento de futebol. E o resultado não é compatível com o gasto. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Então a vergonha, ela é geral. A gente viu ali uma reunião do presidente da Gaviões da Fiel, dos companheiros dele que foram lá. Quer dizer, o comportamento da equipe, certamente, esses caras vão ouvir. Mas é um Corinthians que teve a vergonha, ela é total. Vergonha num presidente que sofre impeachment, num presidente que é indiciado pela polícia, numa diretoria que tem um monte de nome também, está enrolado. Marcela, eu imagino que, a exemplo do futebol brasileiro, é um clube... Bom, agora o que nos resta é Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, um dos mais difíceis, na minha opinião, dos que a gente estava ali disputando, Sul-Americana e agora a Copa do Brasil também. Brasileiro, para mim, é um dos mais difíceis, principalmente pelos times que estão disputando ali, Flamengo, Palmeiras. Os caras têm um time bom, são os fortes candidatos ali a levar esse título. Pode me criticar se você quiser, mas é a realidade. Não tô sendo clubista aqui, tô sendo sincero. Os caras têm melhor time e tem tudo para ser campeão nesse brasileiro. A não ser que aconteça um milagre, como aconteceu no ano passado, que o Corinthians deu aquela arrancada ali, começou a ganhar tudo, tanto dentro como fora de casa, quem sabe, né? Mas tá difícil, viu? Tá cada vez mais difícil ver o Corinthians jogar. Parece que sempre o próximo jogo do Corinthians vai ser o pior jogo que ele vai fazer. Tem muito trabalho aí para se fazer.
A gente pensa que não, mas parece que realmente os problemas internos estão sim afetando dentro de campo. Eu não quero usar isso como desculpa, mas não tem outra explicação. Porque o Corinthians até tem a folha salarial do Corinthians é uma das maiores do Brasil. O Corinthians tem um elenco, tem um time, mas não consegue desenvolver ali o bom futebol. Não consegue. O Dorival, para mim, hoje errou de novo. Por que que ele insiste no Maicon? Por que que ele insiste no Maicon? Será que só eu e alguns amigos meus que também a gente conversa aqui no grupo de corintiano estão vendo isso? Será que o Dorival não consegue ver isso? Por que que ele insiste no Maicon? Hoje ele poderia ter, ele já estava com o Coronado, já estava com o Garro. Ele não poderia colocar mais um cara lá na frente, de repente nem ter tirado o Romero, deixado o Romero lá. Ou já que tirou o Romero, coloca o Héctor Hernandes, um cara lá na frente para tentar fazer gol. Já tinha 2 caras ali, o Coronado e o que é uma bosta também o Coronado, né? Diga-se de passagem, como diz o Neto, não rende nada. Infelizmente, tá pagando 2 milhões aí pra um cara que não faz nada, não consegue produzir, não consegue acertar uma jogada, só perde bola. O Thales Magno, depois que renovou, meu Deus do céu, um Deus nos acuda. Tá complicado, fiel, tá complicado. Mas enfim, estamos eliminados, agora Brasileiro e Copa do Brasil é o que nos resta. Espero que nessa pausa que vai ter aí nos campeonatos, que vai ter o Super Mundial, o Corinthians possa treinar bastante, treinar muito, para poder voltar aí, quando voltar os jogos, voltar com outra postura, com outro time, né? Um time que realmente venha para jogar bola, jogadores com vontade ali, com ambição de querer jogar, de querer ganhar, de querer conquistar algo, porque do jeito que tá, esquece, não vai muito longe não, hein? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino. Deixa o seu like também aí no vídeo, mesmo que você não goste do que você tá vendo, como eu não gosto, mas é mais para ajudar mesmo aqui no meu canal. E deixa aí seu comentário, seja ele positivo ou negativo, deixa aí nos comentários também para ajudar aqui o canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!